A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Kelly Cristine Mizuta Florencio Garcia, mais conhecida como Mizuta Garcia. Estou aqui nesta noite para gravar o meu testemunho, para que vocês possam conhecer a minha história, as minhas experiências com Deus, e que isso sirva para evangelizar, libertar, levar a bênção para suas casas, para que vocês possam também viver assim como eu vivo, na alegria de Jesus. Assim diz a palavra de Deus em João 15, verso 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, verso 16. Bom, amigos, irmãos, se vocês ainda não acreditam em milagres, passem a acreditar, porque eu sou um milagre. Tirem suas conclusões no final da minha gravação. Antes mesmo de eu conhecer o nome Jesus, eu estudava e morava com a minha mãe. Era mais ou menos no ano de 2000. Eu bebia, fumava, saía com garotos, ia para baladas, pecava muito, mas pecava sem saber que pecava. Um belo dia, mais ou menos no ano de 2003, alguém me falou de um homem chamado Jesus. Um pastor de uma igreja na minha cidade me deu uma Bíblia e um CD da cantora Cassiane. Eu fui para casa e coloquei o CD para ouvir. Eu morava com a minha mãe e ela também chegou a conhecer esse pastor. E ele chegou a ir nos visitar algumas vezes com a esposa. Comecei a me encantar com os louvores e com Jesus que já havia me escolhido e convocado. Mas eu nem sabia, não conhecia a palavra e nem seu propósito na minha vida. Passaram-se o tempo e minha mãe servia outro Deus, longe de ser Jesus. Ela se irritava muito quando eu colocava os louvores da Cassiane, e eu nem ligava, porque eu me sentia bem e nem sabia o porquê. Eu louvava o Senhor sem saber que louvava. Num dia qualquer desses, eu fui na casa de uma tia minha, irmã da minha mãe, e mostrei o CD da Cassiane para ela, e ela também gostou. O pastor até chegou a ir na casa dela para orar por nós e nos ensinar algumas passagens da Bíblia. Eu tive uma vontade enorme em ir para a igreja, me converter, mas as coisas do mundo me impediam. Continuei do mesmo jeito, e na casa dessa minha tia eu ia muito. Escutávamos o CD, líamos a palavra com algumas irmãs que iam na casa dela, escutamos testemunhos, isso foi abrindo a minha mente. O pastor foi lá e orou por mim, tirou um patuá que eu tinha no pescoço e eu gritava no meio da oração. Nunca tinha sentido aquilo na minha vida, era como se eu estivesse sendo liberta do mal que estava dentro de mim. E eram muitos os que estavam em mim, uma legião. Num dia qualquer desses, essa minha tia teve algumas dores nas pernas. Ela fazia exames e nada constava. Ela um dia me pediu para orar pelas pernas dela e eu nem sabia direito o que era isso. Pensei, vou estender as minhas mãos em direção às pernas dela e orar. Ela depois me disse que sentia um calor nas pernas e na hora que eu orava, sentia um alívio da dor. Na hora eu nem dei muita importância para isso. O tempo passou e eu não ia na igreja. Nunca tinha ido e tão cedo não iria. Aquilo que estava acontecendo era muito bom, mas eu não tive mais orientação, eu não tinha discernimento. Eu não vi mais o pastor, também não havia ido na igreja, para um culto sequer. De qualquer forma, continuei a escutar os louvores e parecia que Jesus já chegava mais e mais perto de mim. Minha mãe, como eu já mencionei, serve outro Deus e não gostava dos louvores. Ela até hoje frequenta um centro espírita candomblé, mesa branca, e até recebe entidade.
Eu nunca gostei dessas coisas e também nunca fui. Minha mãe bebia muito e ficava com as amigas nos barzinhos da vida. Muitas vezes ela chegava embriagada em casa. Naquela época eu não sabia, mas hoje eu sei que não era ela na vida dela, mas o inimigo que queria destruir ela através da bebida. Certa vez eu estava chegando da faculdade e me deparei com a minha mãe sentada no chão com um caboclo, como eles diziam ser incorporado nela, e ele me disse assim: quero falar com você. Daí eu disse que não iria falar com ele porque eu não tinha nada para falar e não tinha interesse em ouvir o que ele tinha para me falar. Então passaram-se os dias e eu resolvi fazer uma campanha de oração para minha mãe sair da bebida. Eu havia lembrado que uma vez o pastor me falou para eu fazer isso por ela. Comecei a fazer a campanha de oração sempre de noite, quando eu estava sozinha em casa no meu quarto. De joelhos eu orava a Deus apresentando aquele propósito para aquela oração. E depois que eu clamava e pedia o que eu queria, eu li em voz alta o Salmo 91. Num desses dias dessa campanha, no meio da oração do Salmo 91, eu senti na minha coluna vertebral uma coisa muito estranha. No momento tive até que parar de orar, sentindo muito, mas muito medo. Eu senti como se algo tocasse com força, de cima para baixo, minha espinha da coluna. Senti um calafrio. Na hora eu sabia e imaginei o diabo com sua unha passando na minha coluna. Eu tinha plena certeza de que era isso. E logo me levantei e orei pedindo a Deus que não deixasse mais o inimigo me tocar, porque eu era sua filha, filha de Deus, o Todo-Poderoso, e nunca mais eu iria sentir aquilo de novo. Minha mãe realmente saiu da bebida. Tenho certeza absoluta que as minhas orações valeram a pena. Passaram os dias, meses, e eu continuava a adorar Cristo sem saber que eu adorava. Eu exaltava o Senhor com os hinos da Cassiane, do álbum Com Muito Louvor, e só ouvia esse, só conhecia esse. Na faculdade eu tinha uma amiga no qual eu sempre falava do meu amor por Jesus, sem ao menos conhecê-lo. Eu já era apaixonada por ele. Lembro de mim uma vez, estava no ônibus voltando da faculdade, senti uma alegria enorme, vontade de falar de Cristo, de falar que eu amava, de falar algo dele para alguém. Eu tinha essa vontade, eu olhava para as pessoas e me sentia impulsionada a fazer isso, mas algo me parava. O tempo foi passando e eu me formei na faculdade, tudo continuava a mesma coisa. No meio do ano de 2004, eu comecei meu primeiro emprego e conheci o meu marido André. Noivamos em junho de 2005 e praticamente morávamos juntos. Infelizmente sem casar ainda, pois não sabíamos pelas leis de Deus que morar juntos, sem casar nas leis religiosa e civil, é pecar através da prática fornicação. Eu dizia para ele de Jesus, mas ele não se importava, não dava valor. Passaram-se os meses e em 2006 estávamos vivendo uma vida toda errada. Bebida, cigarro, maconha, jogos, enfim, vivíamos do jeito que o diabo queria. Nessa época morávamos em Ribeirão ainda, e essa casa me fazia sentir calafrios à noite. Veja só, eu ficava sozinha porque ainda trabalhávamos com hotelaria, eu de manhã e o André de madrugada. Quase não ficávamos juntos, os horários não batiam e eu sozinha sentia medo dentro daquela casa. Ligava para minha sogra, para minha avó Nadir, explicava o que eu sentia, pedia ajuda, não sabia o que fazer. Eu não conseguia ficar dentro da minha casa, algo me angustiava. Eu sentia ódio, raiva, uma mistura de sentimentos ruins. Até na hora de eu comer eu sentia raiva, tristeza, angústia, eu não sabia de onde vinha aquilo. Daí eu conversei com essa minha avó e ela me disse assim: arruma com alguém água benta. Com isso eu iria chegar em casa, abrir as portas e janelas e em voz alta leria o Salmo 91 e junto jogaria a água pelos cômodos. Eu fiz. E indo em direção à porta da sala, eu senti e ouvi 3 vultos saindo para fora da minha casa, pois ao passarem do meu lado, no meu ouvido eu senti o vento deles. Mais ou menos assim. Meu Deus, eu me senti aliviada e a minha casa já estava sem mais nenhum mal. Nem sei o que era, mas era coisa ruim.
A vida continuava e nós continuávamos a pecar. Resolvemos ir embora para Natal, Rio Grande do Norte, e lá começamos uma vida nova. Mais pecado, mais erros, mais cigarro, mais bebida, mais balada. Ficamos lá por mais ou menos 8 meses e a saudade da família apertava no peito. Voltamos e fomos morar novamente em Ribeirão. Tivemos uma mão de pai estendida para nós de um tio do André, que passou a ser meu tio também, quase um pai. Ficamos na casa dele, do tio Francisco, e lá procuramos casa e apartamento para morar. Encontramos, e a vida ainda era conforme o diabo queria, né? Daquele jeito. Mas Deus era conosco. Eu sabia, mesmo pecando, eu continuava louvando o Senhor. Mesmo eu no pecado, Deus me tocava. Eu não sabia o que era certo e o que era errado perante os olhos e as leis do Senhor. Eu ainda não conhecia a palavra. Eu ainda vivia na vida do antinonismo, a vida sem regras, sem a orientação de Deus. Passaram-se os dias e encontramos emprego. E ficamos bem, graças a Deus, mas ainda no pecado. Brigamos feio nessa época e quase largamos. Nossa vida estava na unha do diabo e eu já não pensava em construir um futuro com o André. Mas eu sabia lá no fundo que era ele o homem da minha vida. Mas o inimigo da minha alma fazia com que eu me desviasse das coisas de Deus e da minha relação com o André. Passaram os meses e nos mudamos de novo. Fomos para São Paulo. O André foi convidado por um amigo para ir trabalhar para ele num mercado totalmente diferente do que ele conhecia. O André estava entrando no mercado de etanol. Ele foi primeiro e depois fui eu. Lá em São Paulo, quando chegamos, conseguimos alugar uma kitnet no bairro Higienópolis, de um colega dele, e começamos vida nova. Depois, Deus começava já por aí a escrever uma nova história. Foi quando eu comecei a trabalhar no hotel de um coreano, o Hotel Prince Tower, onde eu conheci um senhor que é pastor, e seu nome é Severino. Aí tudo mudou. Deus começou a trabalhar e eu tinha sede da palavra. Conversávamos nas horas vagas e no nosso almoço, e ele me falava da Bíblia e de como era viver com Cristo. Eu comecei a querer viver o que ele vivia e comecei a ler a Bíblia. Comecei pelo Novo Testamento. No hotel, eu era já, creio eu, que cheia do Espírito Santo, porque eu falava de Jesus para as pessoas e eu chorava. Eu não conseguia evangelizar muito porque a emoção me tomava conta e eu chorava. A emoção que eu sentia era algo sobrenatural, inexplicável. Eu falava muito de Jesus para o hoteleiro, dono do hotel, e também para os funcionários. Eu passava às vezes pelas pessoas com pressa e dizia sempre: Jesus é bom, Jesus é bom. Aprendi muito com o Senhor Severino e com Deus. Esse pastor Severino foi como um pai em São Paulo para mim e foi uma peça principal para eu me aproximar de Deus. Parei de trabalhar no Hotel Prince, mas não parei de ler a palavra e nem perdi o contato com esse pastor. Continuávamos ainda no pecado. Antes de encontrar um novo emprego, eu ficava em casa vivendo de uma maneira errada. Me afastei da Bíblia um tempo e vivia uma vida incorreta. Vivia e sabia que era errada. Deus já havia aberto os meus olhos, carnais e também os espirituais. E que eu poderia também pagar um alto preço por isso, por esses erros. O inimigo via que eu amava e adorava Jesus Cristo do meu jeito e já sabia que eu um dia iria servi-lo. O diabo já sabia que eu ia servir Cristo. Só me faltava orientação, pois eu nunca havia ido em uma igreja, ouvi um pastor pregar. Eu já vivia uma vida diferente antes mesmo de ir ouvir uma pregação. Isso era muito forte, então o inimigo punha ciladas e eu caí. Eu não tinha orientação, meu Deus. Num certo dia, eu liguei para o pastor Severino e disse que queria descer as águas. Queria que ele me batizasse. Eu nem sabia o que significava isso, mas eu queria. Ele foi no meu prédio, pois lá tem uma piscina pequena, no qual eu poderia descer as águas. Foi no dia 9 de maio de 2010, Dia das Mães.
Ele foi acompanhado com uma irmã da igreja dele, a Raquel, e mais 2 crianças que são seus netos. O André tirou fotos, foi um momento muito especial, um dia que eu nunca mais irei esquecer. Eu não sei se eu já era batizado com o Espírito Santo, mas depois desse dia eu sabia dele na minha vida, então tudo mudou. Foi a peça essencial para mim, o batismo nas águas, para que o Espírito Santo me batizasse com fogo. Íamos de vez em quando na igreja do pastor Severino, na Zona Leste, e gostávamos muito, mas como era muito longe, não tínhamos como ir sempre, e a comunhão com Deus não era tão intensa. Certo dia desses eu tive um sonho. Começaram os sonhos. Eu sonhava que estava presa dentro de um quarto e que eu deveria ficar lá por 40 dias. E depois de ter ficado lá, receberia um prêmio. Contei esse sonho para o pastor Severino e ele me disse como eu havia descido as águas e havia sido batizado com o Espírito Santo, eu deveria ficar sendo tentado no deserto, vigiando e orando como o Senhor Jesus foi. Era o significado, creio eu, desse sonho. Então esse sonho era para que eu ficasse ciente de que iria acontecer os 40 dias no deserto para a minha vida. O André começou a ver minha mudança. Eu evangelizava ele e ele amava. Líamos a Bíblia juntos e orávamos juntos também. Eu falava do amor de Cristo para as pessoas sem ao menos saber o que era fazer o ID ou evangelizar. Isso me deixava feliz e era o que eu mais gostava de fazer, ou seja, gosto ainda, graças a Deus. Outro dia eu tive outro sonho, que me mostrava na casa onde vivia minha avó Nadir, mãe da minha mãe. No corredor onde fica a janela dela, eu me via ali caída no chão, sem roupa. Muitas águas jorravam da minha boca, do meu corpo, muitas águas, abundantemente, saía de mim. É como se eu estivesse olhando o meu corpo numa posição mais acima, assim, mais elevada. Eu não sei explicar. Essa água era diferente, era uma água encorpada, tinha algo diferente naquela água, parecia uma água grossa, encorpada. Bom, eu contei para o pastor Severino de novo para ele me ajudar a entender esse sonho. E ele disse, isso significa que águas vivas jorrarão do seu ventre. Águas vivas jorrarão do seu ventre. Está na Bíblia essa passagem que diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Está em João 7, verso 38. Um certo dia desses eu estava cheia do Espírito Santo, mas tão cheia que não cabia em mim. Eu precisava abrir meu coração e o jeito era deixar fluir e falar do amor de Jesus. Deus me usava e eu me emocionava muito, eu não aguentava. Na madrugada do dia 4/10 de 2010, sendo de 3 para 4, no meu aniversário, eu tive meu primeiro sonho com Jesus. Foi uma honra sonhar com o Rei. Eu sonhei que eu estava junto com a minha mãe, estávamos sentadas uma de frente para a outra, e as pernas dela estavam sobre o meu colo. E nessa hora eu estendia minhas mãos e orava para as pernas dela, pois estavam com muitas varizes, ela dizia que doía muito. De repente eu sentia alguém atrás de mim me abraçando, e eu ainda tentava me virar para ver quem que era, e eu não conseguia. Então esse alguém me disse, sou eu, filha minha. Na hora eu senti que ele estava ali para me dar aquele abraço especial. Eu não sei se é porque ali nós estávamos caminhando, começando uma nova caminhada juntos, ou porque ele tinha ido apenas me dar um abraço pelo meu aniversário. Acordei, era de madrugada ainda, eu chorei muito, 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 muito. E de alegria, de emoção, e daí eu não consegui dormir mais. Os dias se passaram e eu ia trabalhar de metrô e trem. No meu trabalho, eu li o Novo Testamento e pensava muito em Jesus. Um certo dia, na volta do trabalho para casa, eu estava cheia do Espírito Santo. Eu não conseguia segurar aquela vontade de falar de Jesus para alguém. É uma vontade impossível de segurar. E nem podemos. De repente, eu sentada, olhei e vi um senhor em pé, olhando para a janela. Isso dentro do metrô. O que eu iria falar para ele, eu não sabia, mas era impossível continuar ali sentada, sendo que Deus estava me impulsionando.
quando o trem ia quase parando, eu fui e disse para esse senhor: olha, Jesus te ama e ele manda dizer que o que o senhor pretende fazer já está abençoado por ele. Daí ele me disse: nossa, estou arrepiado. E eu não consegui falar mais nada, eu já saí chorando, não conseguia parar de chorar, era muito forte, era um choro que eu não conseguia controlar. Essa foi a primeira vez que eu profetizava, creio eu, na vida de alguém. Eu estava feliz, sentia a paz do Senhor no meu coração, nos passos que eu dava, no meu pensar. Outro dia também sonhei de novo com as coisas de Deus. Que maravilha, meu Deus! Eu sonhei que estava em uma casa e nessa casa não havia muita luz. Eu andava pelos cômodos e via homens deitados que pareciam estar doentes, com feridas, pareciam homens de guerra. E logo o Senhor me dizia: vai lá e ore por eles. Eu logo obedecia, estendia as mãos sobre a pessoa, sentia que através das minhas mãos, ali naquela hora, ficavam sãos. Estes homens levantavam. Depois disso eu não lembro de mais nada. A vontade de Deus começava a se realizar na minha vida. Os sonhos de Deus para a minha vida começavam a florescer. Foi onde o inimigo se levantou e armou uma armadilha e eu caí. Fomos para a cidade da mãe do André e lá encontramos alguns familiares e colegas, então pecamos. Fumamos maconha, bebemos, fumamos cigarro e logo no final de uma noite dessas me bateu aquele arrependimento. Eu havia pecado contra o meu Deus. Era o chamar de Deus para a minha vida, aquela tensão, foi aquele arrependimento, aquela ressaca moral. Deus queria me falar que eu estava me afastando dele e eu não tinha ideia disso direito, então eu continuava a pecar. Mesmo com as ressacas morais, eu ainda pecava contra Jesus. Eu era uma escolhida de Deus, não dava valor, eu nem sabia, não entendia. Aos poucos eu desperdiçava a oportunidade que Deus me concedia em ser uma cristã, mas eu não entendia. Uma certa noite eu sonhei de novo com Jesus e de novo dessa vez eu não ouvi. Foi assim, eu sonhei que estava no quarto e no meio desse quarto tinha uma parede de madeira, dividindo o quarto, e eu não conseguia ver o que estava do outro lado. Mas sei que quando eu me aproximava dessa parede, eu chorava e sentia algo muito bom. E quando eu cheguei perto da parede, eu encostei o meu ouvido na parede e sentia que do outro lado estava Jesus. Eu chorando, quase caindo, de tanto que eu sentia a glória de Deus ali, quase no chão. Eu clamava: Jesus, por que esta parede não permite eu me aproximar do Senhor? Por que ela está no meio de nós? Ele me disse lá dentro do meu ser, com uma voz saindo de mim, no meu coração: filha, foi você quem colocou a parede entre nós. E daí eu acordei e logo sabia que era o meu pecado, os meus erros que fizeram essa parede aparecer. Ou seja, os pecados eram a própria parede no qual fazia eu ficar afastada de Deus. Dias se passaram e o Espírito Santo ainda andava comigo e eu continuava aos poucos falando de Jesus para alguns, refletia na palavra também. Mas mesmo assim, eu estava ainda em cima do muro. Eu pecava sem saber em certas coisas, mas Deus sempre me perdoava, me dando outra chance. Deus é tão fiel e amigo que eu orava para Ele me perdoar e colocava algo na minha vida que viesse para me abençoar. Ele atendeu, porque olha o que diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra. E mais nesse verso diz: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Está em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Eu orei e esperei no Senhor algo novo para a minha vida. Eu queria vida nova, rumo diferente. Porque eu perseverei em crer em Deus e ser abençoada. Comecei a trabalhar numa empresa, Beringer Ingelheim. Eu comecei lá com o objetivo de ficar no trabalho. Me esforcei, perdi peso, fiquei bonita, me capacitei para o trabalho, que ele me exigia muito para eu continuar no cargo. Eram muitas pessoas
tentando ficar ali no meu lugar, porque lá, para eu permanecer nesse cargo, eu teria de ter uma certa postura, falar inglês, ser magra, ser elegante, ter uma boa aparência. Me esforcei e consegui o cargo, porque perseverei nos objetivos e na fé. Comecei a fazer aulas de inglês na Wise Up. Deus me ajudou a conseguir um ótimo trabalho, no qual eu fui também impulsionada a iniciar as aulas de inglês, mais um conhecimento para mim. Mas existem as provas, as provações, no qual Deus coloca nas nossas vidas, para conhecer o nosso coração, para conhecer a nossa fé. O inimigo se levantou e amou várias ciladas para eu cair. Eu estava bem. Deus falou comigo seriamente de novo. E fui logo me apegando de novo às coisas de Deus. Ele me falava através da palavra, na minha mente, coração, através do Espírito Santo, através de louvor. Deus estava abrindo meus olhos porque eu estava sendo atraída para as armadilhas do diabo. Olha o que diz em Gálatas 6, verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu e o André tentamos achar alguma igreja próxima de casa para podermos frequentar, ter comunhão com Cristo. Mas visitávamos e nunca gostávamos. Deus, com sua imensa misericórdia, graça e amor, me ajudou e fez com que uma moça começasse a trabalhar lá na empresa comigo. Através dela eu conheci uma igreja, a igreja Caminho Novo, e comecei a ir com o André. Realmente foi um caminho novo. Deus já havia marcado esse dia, pois eu gostei muito da igreja, da pastora Cleusa, dos membros. Nós sempre íamos congregar lá, mas não todos os dias, pois eram em torno de 30 minutos de carro, um pouco distante. Seguíamos nessa igreja congregando pelo menos 2 vezes por semana, e já éramos membros e também dizimistas. O André não entendia e nem era a favor do dízimo, mas depois da leitura bíblica sobre o dízimo, ele entendeu. São milhares de motivos mostrados na Bíblia o porquê devemos ajudar na obra de Deus, tanto com dízimos e ofertas. A obra, ela caminha com a nossa ajuda. A obra depende de nós espiritualmente e também fisicamente. A fé sem obra, ela é morta. Um dia qualquer, o André disse que havia sonhado que tínhamos uma filha e que ela estava no colo dele, toda de rosa, e seu nome era Sofia. Ele perguntou se eu poderia colocar o nome de Sofia se tivéssemos algum dia uma filha, e eu disse que sim. Ele nessa época já desejava ter filhos e me pedia. Então resolvi ter e parei de tomar a pílula. Pensei comigo que seja feita a vontade de Deus, pois talvez seria o próprio Deus que estava plantando ali no coração do André o desejo de ser pai. Mais ou menos 5 meses depois disso, fomos no civil e nos casamos. Isso foi em outubro de 2011. Combinamos que a cerimônia religiosa faríamos mais para frente na igreja com a pastora Cleusa, na igreja Caminho Novo. 1 mês depois do casamento no civil, eu engravidei. Descobri que estava grávida de 8 semanas quando fui fazer exames ginecológicos de rotina, pois eu havia pedido para minha médica pedidos de exame para saber se estava tudo bem comigo para eu poder ter filhos. No meio do exame ultrassom transvaginal, eu descobri que estava grávida. Fiquei emocionada, paralisada, chocada. Fiquei extasiada, muito feliz, vendo o coração daquele serzinho bater. Eu consegui ver o coração através do monitor. Fiquei muito feliz. Dei a notícia para o André logo que saí da clínica e ele se emocionou também. Depois disso foi só alegria. Estávamos entrando de férias nesse dia. Foram as melhores férias das nossas vidas. Já não éramos mais somente um casal, mas agora uma família. Família, dádiva de Deus para as nossas vidas. E para a nossa surpresa, era mesmo Sofia. Deus já havia nos mostrado através do sonho do André que essa bênção seria enviada por ele para as nossas vidas, a herança do Senhor, filhos. Num certo dia, e já em São Paulo, depois das férias, nós brigamos. E lembro que ele deitou no colchão e eu encostei na parede para chorar. E do lado do colchão que ele estava deitado, eu estava no chão, sentado, abaixada.
A luz do quarto estava apagada e somente a do corredor iluminava um pouco. Nessa hora eu chorava, chateada porque estávamos em provação já, olhando ele dormir, eu ali agachada no chão, encostada naquela parede, sentia uma tristeza imensa, chorava muito. Eu olhei para o André e vi nos pés do colchão dele a imagem de um homem, olhando para ele. Na hora veio na minha mente, é um anjo. Porque ele tinha cabelos enrolados acima dos ombros, uma roupa branca, sandálias douradas. Eu vi aquela imagem, fiquei parada e chorava mais ainda. Foi um momento super especial. Não sei porque aquele anjo estava ali. Eu tinha certeza de que era um anjo de Deus e que ele estava ali para nos abençoar, olhando para o André fixamente. Abençoar a gente, os pequenos ainda servos de Deus. Depois dessa hora, me deitei, dormi e tudo ficou bem no dia seguinte, graças a Deus. Mas estava começando a prova. As provações de Deus já estavam acontecendo nas nossas vidas. Problemas, problemas e problemas. Mas mesmo assim, nunca deixei de pensar em Deus, em Jesus, tendo a certeza de um dia poder viver feliz ao lado dele. Lembre-se, em Isaías, capítulo 40, verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu esperava no Senhor porque eu não estava feliz, porque eu sentia aquela sede enorme em servir Jesus, uma sede enorme de querer fazer algo para agradar a Deus, mas eu não sabia como. Então eu orava e pedia a Deus que me ajudasse, para que eu pudesse fazer a diferença, sendo o sal da terra, a luz, do jeito que Jesus despertava no meu coração. Tenho que contar algo que aconteceu conosco, em principal com a minha sogra. Roubaram o carro dela. Algumas pessoas diziam assim: desista de procurar, de ter esperança, porque já foi pro desmanche uma hora dessas, não vai mais voltar. Eu e o André sempre dizíamos: não desistiremos de orar, de ter fé, nunca. Oraremos, clamaremos a Deus, porque sabemos que Deus não desampara aqueles que são fiéis. Estamos honrando a Ele e Ele irá nos honrar. Porque olha o que diz em Êxodo, capítulo 20, verso 6: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então eu tinha certeza que Deus ia fazer um milagre ali. Não iremos perder a fé de Deus, porque Ele vai devolver esse carro, resolver esse problema. E assim foi, minha gente. Passaram-se quase 3 meses e o carro foi achado. 3 meses o carro achou o carro. Achou o carro, foi achado no Dia das Mães. Que presentão de volta é para minha sogra, né? Você ainda tem dúvida de que foi Deus? Foi Deus. Acharam o carro abandonado numa estrada, intacto. Só estava faltando algumas peças. Deus é fiel, muito fiel, aleluia. Bom, passaram-se alguns meses e Deus, por ser tão fiel, ouviu minhas orações e nos trouxe para cá, para a cidade de Tamugi, onde hoje eu sirvo meu Jesus. Vivo feliz demais, Deus. Glorifico, exalto, adoro muito a Deus por hoje eu viver aqui e Ele ser tão bom. Semelhante ao que diz em Apocalipse, capítulo 4, verso 11: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Em Deuteronômio, capítulo 32 e verso 4, também diz: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Hoje eu posso dizer que Deus se alegra comigo, com o meu viver e minhas atitudes. É claro, ainda falta muito para eu melhorar. Eu procuro a cada dia para agradar a Ele e melhorar, elevar-me espiritualmente. Congrego numa igreja onde Deus me usa muito, na Assembleia de Deus, Campo de Ribeirão Preto, e meu pastor é o pastor Nelson. Sou um instrumento nas mãos de Deus e o seu canal, sua representante, proclamadora do seu reino. Sou sua levita, sua serva fiel, intercessora e sacerdócio real e santo, porque Ele quis. Busco e procuro ser sempre o sal da terra, não mais um na multidão, andar à contramão do mundo.
Deus tem me orientado através do Espírito Santo a evangelizar, fazer o ID, porque isso foi confirmado pela palavra que está em João 16, verso 13 e 14, que diz: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Eu evangelizo quase todos os dias aqui na minha rua, na vizinhança, nos bairros aqui perto, quem passa de frente da minha casa. É uma das melhores coisas que tem e que eu mais gosto de fazer. Na Bíblia diz assim, em Isaías, capítulo 52, verso 7: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Anunciar a salvação de Cristo é muito bom, delicioso, maravilhoso. Anunciar as boas novas, proclamar que o reino de Deus é chegado. Hoje eu tenho certeza de que vivo em plena paz e felicidade. No livro de 1 Coríntios 9, verso 16 diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Todos nós devemos falar do amor de Cristo, do amor de Deus, pronunciar as coisas divinas para levar a cruz do qual Deus passou no Calvário para nos salvar, levar esta luz onde há trevas. Porque em Marcos 8, verso 38, Jesus disse: porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E ainda aqui Jesus diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Hoje temos a nossa empresa porque trouxemos ela de São Paulo. Abrimos essa empresa para a honra e glória do Senhor, porque foi confirmado pela vontade dele. Tudo que fazemos consultamos a Deus, através da palavra, através do nosso pastor, da oração. Meus dias não são mais iguais. Agora, cada dia eu vivo diferente. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É sempre um renovo. Porque quando eu entrego meu dia para Deus, é Ele quem decide, é Ele quem manda. E assim sempre é, dia de surpresas. Aleluia. O Espírito Santo comanda, orienta. Através dele a minha boca fala, o meu ouvido ouve, meus pés andam e as minhas mãos fazem. Lembrando que em João 15,16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Meu Deus, é lindo, né? Agora não vivo mais eu, porque estou vivendo a vida de Deus. Já estou crucificada com Cristo. Gálatas 2:20. Já estou crucificada com Cristo. Vivo hoje como sua profetisa, porque Ele me consagrou sua profetisa. Uma profetiza, né, no feminino. Eu sonhei com essa consagração, Ele me elegeu e me convocou. Meu Deus, para mim é uma honra servir a Deus, representar o teu reino. Deus revela seus propósitos para a vida da gente através de sonhos. Eu sei que Ele trabalha do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, de maneiras diferentes. Ele me mostrou no sonho. Eu, minha mãe e meu marido André. Essa consagração. Juntamente estávamos com o nosso pastor Nelson e um outro pastor do nosso ministério. Todos eles oravam em volta de mim. Lembro-me que eu olhava para as palmas das minhas mãos e através delas Deus me mostrava tudo que eu já havia vivido antes de conhecê-lo. Todos os momentos no qual eu pecava contra Ele, Ele me mostrava de onde Ele havia me tirado, pelas palmas das minhas mãos. E eu, olhando, chorava muito. E eu ouvia Deus me dizendo que agora vivo a vontade dEle e sou sua profetisa, pois o próprio Senhor Deus disse: ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Está em Números 12:6. Estes versículos li estes dias, nem tinha conhecimento de que Deus havia dito isso.
Olha aí a confirmação destes sonhos. Glória a Deus. Outro dia desses, Deus falou comigo de uma forma totalmente incomum. Eu estava discutindo com meu marido porque eu achava que ele não estava numa sintonia espiritual como a minha. Então eu acusei ele, apontei os erros dele, magoei ele. Disse que eu estava perdendo bênção nos céus por causa dele. Ele estava atrasando as minhas bênçãos. Porque um casal, para ser abençoado, tem que andar juntos, lado a lado na comunhão com Deus. Mas isso eu não deveria ter falado para ele, porque Deus usa cada pessoa de um jeito. Eu estava exigindo uma coisa do André que só Deus pode exigir. E também tudo tem seu tempo certo. Deus trabalha de maneiras diferentes com pessoas diferentes. Naquela noite, depois daquela pequena discussão, dormimos chateados um com o outro. E daí, quando foi umas 2:30 da manhã, Deus ou o Espírito Santo tentava me acordar. Parecia que uma voz na minha mente falava: Mateus 18:33, Mateus 18:33, Mateus 18:33. Ficava martelando aquilo na minha mente. Na hora eu não conseguia acordar, devido ao sono pesado, mas aquilo insistia. Então eu levantei, olhei no relógio, já eram 2:39. Fui ver na Bíblia o que tinha em Mateus 18:33. Está escrito: não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro como eu também tive misericórdia de ti? Nossa, eu fiquei olhando para essa palavra e fiquei parado de boca aberta, estatelada, pensando como Deus é misericordioso de ter naquela hora falado comigo de uma maneira tão natural e ao mesmo tempo de uma maneira tão sobrenatural, tão incomum. Nessa hora eu agradeci ao Senhor por Ele ter falado comigo e puxado minha orelha. Me bateu um grande arrependimento e remorso por eu ter dito tudo aquilo para o meu marido, porque ele não merecia ouvir o que eu havia dito. Fiz carinho nele, orei por ele, pedindo perdão a Deus por aquele erro. Ajoelhei e fiquei até as 4 horas da manhã orando. Pedi perdão, agradeci, falei muito com Deus. Depois dessa madrugada, minha relação com Deus se tornou ainda mais forte, mais próxima, mais intensa. Hoje eu sei o que é ser feliz de verdade. Glória a Deus. É uma honra trabalhar para Deus, representar o seu reino, viver diferente. Todos os dias nós devemos tentar nos assemelhar a Deus, porque Deus fez o homem à sua semelhança. Isso está em Gênesis 1, verso 26. Mas infelizmente hoje em dia o homem tem se assemelhado no diabo, pecando, fazendo maldades, tendo uma mente somente com malícia, imundícia, sujeira, ódio, veneno no coração. Isso é o princípio do final. Final para a igreja que será arrebatada, porque em Mateus 24, verso 30 ao 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Eu afirmo pela Bíblia que quem continuar a cometer pecado não herdará o reino de Deus. Porque em Gálatas 5, do verso 16 ao 21 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que comentem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso está em Mateus 24, 30 a 31. E em Lucas 21, 36 diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Também em Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Já estamos vivendo dias maus. Jesus disse que tais sinais aconteceriam quando fosse o tempo de ele retornar, porque em Mateus 24, do 3 ao verso 14 diz:
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas enquanto ele não vem, eu vivo para ele. Eu vivo para vê-lo chegar, para poder abraçá-lo, porque ele disse que eu seria a sua herdeira. Em Gálatas 3:29 afirma: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Devemos seguir sempre os principais mandamentos de Jesus. Veja o que diz em Mateus 22, do verso 37 ao 39. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ainda é mencionado em 1 Timóteo 1:5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. A intimidade com Deus é maravilhosa. Ser sua amiga, sua irmã, é simplesmente maravilhoso. Esses dias eu sonhei que Deus me dava autoridade para expulsar demônio. Meu Deus. Eu não vou contar o sonho porque vai estender. Eu só sonhei que Deus me dava autoridade para expulsar demônios. Que através do Espírito Santo eu iria fazer isso. Então, eu busco isso. Eu peço para Deus confirmar estes sonhos, para que eu possa entender o teu querer na minha vida, para que eu possa representar o reino da maneira certa, para que eu não confunda as coisas. E isso é maravilhoso. Jesus disse que somente seriam seus amigos e sua família aqueles que obedecessem a Deus. Isso Jesus menciona em Mateus 12, 46 ao verso 50. E também é citado em João 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Paulo, o apóstolo de Jesus, menciona em Efésios, capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Hoje eu tenho certeza que sou cordeira de Jesus, desta herança incorruptível de Deus e que a traça não destrói. Você também pode ser, meu querido. Corra atrás da sua herança. Isso é tão bom que não tem como explicar. E eu tenho certeza que será maravilhoso para você também. Porque se Deus fez tudo isso na minha vida, por que eu não faria na sua também? Você não é diferente de mim. Semana retrasada eu estava na igreja orando. E Deus disse no meu coração: vá até aquele lugar. Veio até o nome do bairro na minha cabeça. Leve a minha palavra lá e uma cesta básica. Daí eu fui. Levei a cesta básica para a família, mas antes de eu levar, eu passei por uma rua, numa casa que tinha uma janelinha com uma luz acesa que me chamou a atenção. Falei, eu tenho que voltar ali depois que eu levar a cesta, porque Deus quer que eu fale com alguém ali naquela casa. Tocou muito forte no meu coração. Levei a cesta, falei com a família na primeira casa. Na segunda casa eu voltei e falei com um rapaz transexual. Ele abriu o portão para mim, na hora eu olhei para ele, comecei a falar para ele de Deus, chorei e me emocionei. Eu abracei ele porque o Espírito Santo estava me confirmando que era ali que eu deveria entrar e pregar a palavra. Eu falei com esse jovem, um moço, um rapaz cheio de vigor, novo.
que é um homossexual, que pratica a homossexualidade. Eu expliquei para ele que essa prática é abominável aos olhos de Deus, que Deus criou o homem e a mulher, e que essa prática foi posta pelo inimigo na vida dele e na vida de muitos, porque o inimigo sabe que o homem é perfeito aos olhos de Deus, a mulher é perfeita. Ele quis estragar, ele quis tornar uma coisa confusa, que é o homossexualismo. Isso Deus abomina, está na Bíblia, em várias passagens da Bíblia. Se vocês verem, eu evangelizei esse rapaz, ele chorou, me abraçou e disse para mim: me ajuda porque eu quero sair dessa vida, eu quero ser salvo. Ele já conhece a palavra, alguns louvores da prática do homossexualismo, mas ele se prende nisso, ele não consegue deixar o companheiro dele, no qual ele mora junto. Mas Deus trabalha da maneira certa. Passaram-se os dias depois que eu fui fazer evangelização na casa desse rapaz, e ele veio pedir uma oração, apareceu na minha casa. Eu orei para ele, evangelizei ele mais ainda, versículos da Bíblia com palavras do Senhor. O Espírito Santo foi muito presente neste dia, um dia antes do aniversário da minha filha. Eu evangelizei ele mais ainda, e ele tomou a decisão de largar do rapaz. Foi uma confusão imensa, porque o inimigo se levantou para tentar impedi-lo, porque Deus já havia convocado ele para ser um missionário, talvez um homem que cortasse aquele cabelo, tirasse aqueles seios, colocasse um terno e fosse na frente da obra de Deus. Ele queria, porque despertou isso no coração dele. Então eu creio que Deus estava já fazendo a obra. O inimigo se levantou, foi aonde que ele fraquejou. E eu instruí ele: fique na oração, vá para uma igreja, vigie, porque até que de Tamugi ele já não mora mais. Saiu da casa do rapaz e resolveu tomar um novo rumo. Deus fala conosco destas maneiras, meus queridos, de maneiras especiais, no qual nós possamos ser canais, instrumentos na mão de Deus, mulheres e homens valorosos, corajosos para fazer a vontade de Deus, representar o seu reino, andar na luz. Veja que em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. É o dever de todo homem, meu querido, guardar os mandamentos de Deus. Peça a Deus que te ajude para que você mude e tenha atitudes que agradarão a Ele. Escute isso: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, fazemos o que é agradável à sua vista. Está em 1 João 3:22. Meu amigo, Deus nos fez criaturas inteligentes, capazes de podermos distinguir o bem e o mal. Não se deixe levar pela ignorância e não tente tapar o sol com a peneira. Está bem claro que Deus nos deixou na sua sagrada palavra. Isso foi preservado até hoje porque Deus quis, para nos alertar da verdade. A Bíblia é um livro totalmente atual. Olha o que diz em 1 Pedro 2, do verso 15 ao 17. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca, a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Porque o que te afasta de Deus são os seus pecados, e quem te faz pecar é o inimigo da tua alma, o mal, o diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Em 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao 6, diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Lembre-se que se você continuar a pecar, sabendo do mal que você faz a Deus e a si próprio, Deus não escutará suas orações. Pois veja o que diz em João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Observe como Deus é maravilhoso,
quando declara que todos os nossos pecados são lavados pelo sangue de Jesus Cristo e que todos nós somos iguais diante dele. Olha o que diz em Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus, no princípio, teve seus planos frustrados pela influência do mal, que convenceu a Eva para comer o fruto proibido. E assim foi. Eva e Adão desobedeceram a Deus. Isso está em Gênesis 3. Aquele paraíso nessa hora havia desabado, então Deus restaurou esses planos através de Jesus. Deus, por ser amor eterno e divino, esse amor que não conseguimos imaginar, por ser tão grande e diferente, nos provou com forma esplendorosa, mandando seu único filho para morrer por nós, na cruz. Em João 3,16, fala assim: porque ele se tornou o nosso advogado fiel, o nosso único caminho para Deus. Isso está em João 14,6. Jesus passou por tudo isso, concluiu o que ele fez aqui na terra para nos dar acesso direto ao Criador. Ele rasgou o véu, entregou o seu corpo como holocausto vivo, para nos abrir caminho para Deus. O véu que ele rasgou também representa o véu que separava Deus do homem. Esse véu é o véu do tabernáculo, que é mencionado no Velho Testamento, nos livros de Moisés, que era seu servo. Em Mateus 27, no capítulo 27 de Mateus, do verso 50 a 51, diz: quando Jesus morreu na cruz, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. A melhor explicação sobre esse importante detalhe você encontra em Hebreus 9 e Hebreus 10. Foi consumado. Ele venceu o mundo, passou pela cruz do Calvário, derramou seu sangue puro, incontaminável e santo, para podermos viver num outro paraíso, preparado para nós, seus filhos. Sendo que todos nós somos criaturas de Deus, e Deus só nos tem por filhos a partir do momento que obedecemos a Ele, o Pai, Criador. Jesus nos permitiu vivermos na eternidade com Deus, depois de sairmos dessa vida, porque em João 14, do verso 1 ao 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. E em Apocalipse 21, do verso 9 ao 27, revela o arrebatamento de João, o apóstolo de Jesus, que vê a cidade que Deus preparou para a sua igreja, seus filhos, no qual é citado nesses versículos inúmeras características da cidade. Depois vocês conferem na palavra a cidade que foi preparada para aqueles dignos de estar diante de Deus no final de tudo. Está tudo confirmado na palavra. Eu irei ler para vocês o que está citado adiante disso, do verso 22 até o 27. Escutem. E nela não vi templo, nela é a cidade, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E ainda também em Hebreus 11, do verso 9 ao 16, e em outras passagens também, isto é afirmado: o céu e o inferno, dois caminhos para o qual sua alma poderá ir, porque somos de matéria, espírito e alma. Matéria, que é a carne, espírito, que é por ele que nos alimentamos das coisas divinas, e a alma, que é onde ficam nossos sentimentos. A matéria volta para a terra, o espírito para Deus, mas e a alma? Para onde irá? Isso quem vai escolher será você. Não existe o terceiro lugar ou o meio termo. É sim, sim ou não, não. É bem ou mal, doce ou salgado, frio ou quente, porque o meio termo, o mais ou menos,
é do diabo. Não é qualquer um que entra no céu. No céu não entra sujeira. É preciso uma transformação para entrar no reino de Deus. Eu estou nessa transformação, nessa metamorfose. Deus está me preparando para eu poder ir para a cidade preparado por Ele. Deus nos dá essa oportunidade de mudarmos. Ele nos molda conforme a forma dele. Tudo é um processo, como uma metamorfose, da lagarta à borboleta. O nosso espírito tem que estar reajustado com as coisas divinas. Escute o que diz em Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Existe muita gente incrédula nesse mundo, que não acredita em Deus, nos seus propósitos, nas suas promessas, no céu, no inferno. Mas observe o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, do 3 ao 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Jesus veio com o propósito de nos dar salvação, veio nos resgatar, porque o Filho do Homem veio buscar a salvar o que se havia perdido. Isso está em Lucas 19:10. E em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Imagine viver com Ele no céu e podemos abraçar Ele um dia. Ele veio para nos salvar e lavar-nos dos pecados do mundo. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Se você não fizer a vontade do Senhor, Ele não te honrará. Pois ouça o que diz em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Tenho vivido a cada dia maravilhosas experiências com Deus, mas isso é porque eu tenho buscado. Em João 8:31 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus dias eu tenho consagrado a Deus, assim como a mim mesmo. Tudo que eu tenho de mim, de bom, ofertei a Deus. Não tenho medo mais de nada, meus dias são do Senhor, de Deus. Com Ele eu vou onde tiver que ir, sem medo do inesperado, do desconhecido ou do inimigo, porque nele eu descanso. O Salmo 51, verso 22 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Que maravilha! Deus é fiel para quem é fiel com Ele. Ele sustenta aquele que é justo nas horas das aflições, e sem Ele nada podemos fazer. Nada se pode melhorar, prosperar, sarar, crescer. Observe o que Jesus disse em João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todos os dias ao acordar eu agradeço por Jesus me sustentar, me respaldar, me ajudar na caminhada. Agradeço por eu estar viva, por eu ter saúde, visão, audição, olfato, percepção, sabedoria, cada vez mais da palavra de Deus. Agradeço a Deus por ter acesso ainda à Bíblia, porque a Bíblia aponta que um dia a terra não terá mais esse acesso. Olha o que diz em Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Jesus está à porta e bate. Pois olha o que ele diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Deixa ele entrar e ter acesso ao seu coração, para mudar a sua vida, a sua história, o seu futuro. Ainda há tempo de mudar, basta você querer. Confesse a Jesus os seus pecados, se arrependa deles, peça perdão ao Senhor, peça que Ele te lave desses pecados, não peques mais. Confesse e pronuncie com sua boca que Ele é seu Senhor e Salvador. Não busque bens materiais dessa vida, não levamos nada. Busque bens espirituais, que é Jesus na sua vida, agora e na sua vida depois. Lembrando que Ele nos prometeu vivermos com Ele na eternidade.
Olha o que diz em Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Busque o Senhor enquanto ainda se pode achar. Isso está em Isaías 55:6. Servir a Deus não é como uma prisão, e sim ter verdadeira liberdade. É maravilhoso viver a perfeita vontade de Deus, sentir Deus, ouvir Deus, andar de mãos dadas com Deus. Exalte a Deus para que Ele também possa te exaltar. Viva o sobrenatural de Deus, sinta e veja o seu Shekinah. Muitas pessoas não acreditam em Jesus Cristo, muitas pessoas não acreditam nem em Deus, no Criador dos céus e da terra. E também não acreditarão nesse meu testemunho, porque há no mundo muita incredulidade, muita falta de fé. Fé em Deus, fé nos cristãos, fé em homens e mulheres valorosos para o reino de Deus. Mas isso não importa. O importante é você acreditar que existe um Deus mais que maravilhoso, perfeito, fiel, amoroso, bondoso, misericordioso. Viva uma história, meu irmão, que realmente vale a pena. Viva uma história de vitória e final feliz. Ter um diário de vencedor, só com páginas de vitória, como diz a cantora Damares. É claro que temos lutas, pois até Jesus viveu lutas e aflições. Cristão é viver na luta. Nós estamos sujeitos. Mas o Cristo, com o cristão, faz com que o fardo seja leve, suave. Sempre no final de cada luta, a vitória é garantida. As lutas e combates servem para nos fortalecermos, amadurecermos, aprendermos algo de bom. Viva uma vida de vitória agora e da certeza da vida eterna no futuro. Isso só Deus pode te dar. Creia, porque em Marcos 9:23 diz: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Viva Jesus, viva o Deus que reina. Só Ele é bendito, só Ele é santo, só Ele é fiel, só Ele é verdade, só Ele pode salvar. Só Ele governa, só Ele é o dono do ouro e da prata. Só Ele abençoa, só Ele é digno de louvor e adoração e glorificação. Só Ele derruba as muralhas, destrói grilhões. Só Ele purifica, santifica. Só Ele batiza com o Espírito Santo. Só Ele é misericordioso, bondoso e justo. Porque Ele é o Filho do Deus vivo e morreu na cruz por nós, derramando seu sangue puro e santo. Adore a Ele e aí onde quer que você esteja. Adore a Ele, exalte a Ele, seja grato por tudo que Ele já fez, pela sua graça, pelo seu poder. Aleluia, adore, porque na Bíblia diz que Deus é Espírito e é importante que os adorem em Espírito e em verdade. Esse verso está em João 4:24. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Viva os três, viva o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para sempre, até a eternidade. Amém. Que Deus abençoe todos vocês e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Isso está em 1 João, capítulo 4, verso 7 ao 11. Para encerrar, nada temos das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que vencer não receberá o dano da segunda morte. Está em Apocalipse 2, do verso 10 ao 11. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Obrigada pela oportunidade. Amém.